Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja a Virgem Santíssima, nossa Mãe querida, nosso modelo de virtude. Nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo do nosso livro, A Satisfação de Todo Desejo, este caminho de crescimento espiritual que nos dá um método, segundo a Escola dos Santos, para crescermos espiritualmente. E nós estamos falando das tentações, né? As tentações tantas e tantas vezes presentes na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso percurso, na nossa rude escalada para a montanha da perfeição. E hoje, em especial, o livro, na página 156, vai nos trazer como lidar com a tentação. Santa Teresa nos ajuda a identificar alguns possíveis enganos, desequilíbrios e equívocos que podem desviar-nos do verdadeiro caminho de união. Similarmente, São Francisco de Sales, que nos ajuda a reconhecer de que maneira o gosto pelo pecado pode impedir-nos de progredir, também nos ajuda a perceber como que funcionam exatamente as tentações para pecados específicos e de que modo podemos resistir a elas com sucesso. Olha só, né, que se nos aplicarmos verdadeiramente a este estudo, a ficarmos atentos a todas as coisas que nos acontecem, até mesmo assim a própria tentação, provação, aquilo que estamos vivendo pode ser para nós uma alavanca, né, para nos levar para este caminho tão desejado e esperado que é a presença de Deus, a união com Deus. O santo identifica 3 fases no processo da tentação. Na primeira delas, o pecado é proposto à alma. Em seguida, reagimos a essa proposta com agrado ou desagrado. Por fim, cedemos à tentação de pecar ou a rejeitamos. Embora compreendamos bem o princípio básico de sermos tentados e cedermos ou não à tentação, São Francisco destaca que na realidade tomamos uma decisão crucial logo que a tentação se apresenta, na fase em que sentimos um agrado ou desagrado inicial diante dela. Ele esclarece que, ainda que não tenhamos a intenção de ceder à tentação, a decisão de aproveitar o prazer de pensar nela por alguns instantes antes de rejeitá-la é ao mesmo tempo perigosa e deletéria por si só. Aqui nós podemos imaginar os pecados ali que envolvem, por exemplo, a nossa carne, os sentidos, né? Eu não vou nem ir por coisas assim. Vou pegar coisas simples, como por exemplo, alimentação. Nós estamos numa determinada dieta por causa de um pré-diabético, por exemplo, né, que não pode comer doce. E aí eu preciso me afastar daquilo. Aí eu vejo a tentação de me oferecer um doce. Eu preciso correr o quanto antes, né? Porque até mesmo o fato de eu ficar pensando, mas e se eu comesse um pouquinho? E se eu fizesse tal coisa? Até esse dialogar com a alma, com o interior ali da possibilidade do pecado pode ser prejudicial. Por quê? Porque muitas vezes eu não estou pronto para a tentação e eu acabo cedendo a ela, né? Então é muito importante. E aí eu trago o prazer, eu trago o exemplo que o próprio livro nos traz, né? Conquanto por vezes possamos perceber que estamos sentindo um prazer ou uma satisfação involuntária diante da tentação, é preciso que tão logo o notemos, rejeitemos de imediato o prazer e a atenção. Por exemplo, ainda que possamos sentir um prazer quase automático quando a tentação para a vingança ou para a luxúria se apresenta, é muito importante que rejeitemos de imediato qualquer prazer voluntário diante dela. Demorar-se na tentação, sentir voluntariamente prazer com ela, mesmo que não seja nossa intenção praticar a ação pecaminosa, pode ser um pecado por si só e, sem dúvida, é uma atitude que turva as águas espirituais da alma. E assim, acredito que por a parte da luxúria fica muito fácil da gente compreender isso, mas muitas pessoas não percebem, por exemplo, como citado aqui no livro, a vingança. Muitas vezes a gente, sem perceber, nós disfarçamos de justiça, né? Porque é justo que fulano viva isso, é justo que aconteça. Se ele fez isso comigo, agora ele vai ter que ver o que vai acontecer, vai ter que pagar, né? Vai ter que fazer isso. É vingança, né? A gente
chama de justiça o que muitas vezes é vingança. E ainda que eu fique pensando assim, mas e se eu fizer tal coisa? E se acontecesse isso? E vou me deleitando daquela situação onde o outro se prejudica e você, no fundo da sua alma, diz um bem feito. Isso é um sentimento que pode, assim, causar uma mancha, né, na espiritualidade. E aí, nesse sentido, Santa Catarina de Sena declara que travamos a batalha espiritual com uma espada de 2 gumes na mão. Em um fio de lâmina está o ódio pelo pecado e no outro o amor à virtude. É justo e necessário odiar o pecado. O pecado é repulsivo. O pecado sempre fere a nós mesmos e aos outros. O pecado é uma ofensa a Deus. Portanto, aumentar não só a compreensão intelectual da repulsividade do pecado, mas também nossa reação negativa diante dele é salutar para resistirmos à tentação. Odiar o que é mal, apegar-vos ao que é bom. Romanos 12, 9. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, ó Deus, te ungiu o teu Deus com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Hebreus 1, 9. Obviamente que São Francisco de Sales e Santa Teresa, eles enfatizam a importância de evitar as ocasiões que podem mover-se ao pecado. Então, ambos os santos, eles afirmam que é importantíssimo evitar aquelas pessoas, lugares, situações, atividades e processos mentais que nos levem a ser tentado algum tipo de pecado específico. Os padres do deserto, eles já diziam, né, que em muitas das ocasiões, ser vitorioso contra o demônio não é lutar contra ele, mas fugir dele, né? Então não dar ocasião, porque Satanás também ele é astuto e ele vai saber nos pegar pelas beiradas, e também quando a tentação não vem de Satanás, mas vem da carne, nós sabemos que a carne é fraca, então a melhor forma é corrermos. Colocar-nos voluntariamente em situações das quais sabemos que encontraremos tentações prazerosas, mesmo que não seja nossa intenção entregar-nos aos atos propostos, pode ser por si só já um pecado, né? Então é aquilo que a gente fala muitas vezes para a juventude, para evitar os locais, as ocasiões. Muitas vezes na minha juventude eu ouvia isso, né, dos colegas. Mas eu tenho que ser luz, né? Lá eu tenho que evangelizar, então eu vou na balada para evangelizar. Mero engano, né? A gente consegue arrumar outras formas da gente ter uma diversão, ou até mesmo da gente poder evangelizar as pessoas sem estar nos expondo aos perigos, né, que eles proporcionam. Então, assim, e outra coisa, né, só antes de eu concluir, São Francisco de Sales ensina que a tentação é tão somente um fato da vida que teremos de enfrentar, ressaltando que grandes santos costumavam ser violentamente tentados, por vezes tendo que combater certas tentações durante a sua vida inteira. Ele menciona o apóstolo Paulo, Santa Ângela de Foligno, São Francisco de Assis, São Benedito e Santa Catarina de Sena, entre os grandes santos que tiveram de combater violentas tentações, né? Eu me recordo de Santa Gema, que até o anjo da guarda, até o demônio se disfarçava do anjo da guarda dela para tentá-la ao pecado, se disfarçava de um moço muito bonito para tentar seduzi-la. Então, são inúmeras as situações, e por isso que a gente tem que estar sempre atento, né, no vigiar e orai. Resistir à tentação é uma maneira de crescer. Lá na página 159 nós temos isso, né? A propósito, além das práticas básicas de uma fervorosa vida cristã, resistir às tentações e suportar as provações é um dos principais meios de crescimento espiritual. Deus usa as inevitáveis realidades do mundo, da carne e até mesmo do diabo para impelir-nos à união com Ele. Se nos fortalecermos em nossa determinação de resistir-lhes, né? Hoje nós estamos no mundo, e por estarmos no mundo, seremos provados e seremos tentados. E as nossas tentações, elas podem ser oriundas
da carne, do mundo ou do maligno. Então, quando nós vencemos a essa tentação, quando nós lutamos contra isso de forma fervorosa, nós estamos tendo a oportunidade de avançarmos, né? A oportunidade de seguirmos na direção do Senhor. Assim, os próprios ataques que visam derrotar-nos e tornar-se, em verdade, os instrumentos de nossa vitória, se utilizarmos a sabedoria dos santos para lidar com eles, nos será um grande instrumento de salvação. Santa Teresinha afirma que, quando somos atormentados por uma grande tentação, é muito útil trazê-la à luz, buscando auxílio e conselho de um diretor espiritual, um confessor ou um amigo espiritual experiente. E é bem verdade isso. Quando nós somos tentados, se ao invés de dar margem à tentação ou ficar nos expondo a ela, se procuramos uma ajuda espiritual, nós sentimos que as nossas forças aumentam e muitas vezes nós conseguimos resistir com mais força. Por quê? Porque sabemos que o inimigo ele é derrotado, né? O inimigo ele já é derrotado e ele nos tenta para nos enganar, mas se ele for descoberto, né, a verdade prevalece. E a nossa carne, nós sabemos que a nossa carne ela só precisa ser guiada pela nossa vontade, e a nossa vontade, quando ela é iluminada na inteligência, essa inteligência ela vai sobrepor aí a nossa vontade e vai nos ajudar, né? Então é muito prazeroso e é muito bom quando de alguma forma nós conseguimos fazer isso, né? De expor ali as nossas dificuldades através de um confessor, de um diretor espiritual ou até mesmo de um amigo, né? Que você tenha que possa te ajudar de alguma forma. Quanto tempo durará a expiação? É normal perguntar-se quanto tempo as diferentes fases ou estágios da jornada espiritual podem durar. Em resposta, São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila costumam ressaltar que a jornada é normalmente longa. A expiação ou purificação é gradual e cada estágio pode levar anos. Eles também nos lembram, porém, que Deus é soberano e conduz cada alma pelo caminho que lhe é melhor. Ademais, a resposta de São João à questão da duração das tentações e da aridez na oração durante a noite passiva dos sentidos é muito útil. E veja o que ele diz, né? Todavia, não podemos estimar ao certo quanto tempo a alma será mantida nesse jejum e nessa penitência dos sentidos. Nem todos passam por ela da mesma forma, tampouco as tentações são as mesmas. Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus e a maior ou menor quantidade de imperfeições que devem ser purgadas de cada um. Na medida do grau de amor a que Deus deseja elevar uma alma, Ele a humilha com maior ou menor intensidade, ou por um período mais longo ou mais curto. Ah, se as almas percebessem isso, né? Que todas as vezes que Deus deseja nos elevar, Ele nos permite a prova, Ele nos permite a humilhação, né? E a gente vê isso em tantos exemplos das Sagradas Escrituras. E ainda continuando com São João da Cruz. Aqueles que têm a capacidade e força mais considerável para o sofrimento, Deus purifica com mais intensidade e rapidez. Mas aqueles que são muito fracos, Ele os mantém nessa noite por longo tempo. Sua expiação é menos intensa e suas tentações mitigadas, e Ele frequentemente te revigora seus sentidos para impedir-lhe que sofram recaídas. Essas pessoas chegam à pureza da perfeição tarde na vida. Não obstante, como fica evidente pela experiência, as almas que passarão a um estado tão jubiloso e elevado como é o da união de amor, devem, em regra, permanecer nessa aridez e nessas tentações por muito tempo, qualquer que seja a velocidade com que Deus as conduza. E nesse momento eu vejo que é tão necessário que a gente compreenda esse nosso fim último, né? Que essa união com Deus é o nosso fim e é a meta da nossa alma, porque muitas pessoas às vezes elas ficam como o povo que fica
remoendo as cebolas do Egito, né, sentindo saudade das cebolas do Egito, e ficam ali na janela do castelo, olhando para os pecadores, para os que sofrem, sentindo inveja daqueles que sofrem, como nós já tratamos em outras situações. Mas quando nós temos o sentido que o nosso lugar é o céu, é a glória de Deus, e isso só será possível quando nós formos totalmente purificados, né, nós entendemos que ainda, por exemplo, que eu vivo uma vida reta, é preciso que essa minha vida reta seja também purificada, ou será purificada no purgatório. Então é aquilo que muitos santos dizem, que muitas vezes nós mesmo vemos nos comentários, né, espirituais do nosso dia a dia, dos pregadores atuais e assim por diante. É de viver o nosso purgatório em terra, para que quando estivermos no céu, que eu acredito que o purgatório do céu será muito mais sofredor e intenso, né? Porque aqui ainda nós temos aqui a consolação de Deus, da oração, do sacrifício, da oferta. E então viver esse caminho de expiação é algo que todos nós precisamos ter, né? Todos nós, se quisermos ter a união com Deus, porque somente os puros verão a Deus. E hoje, no mundo em que nós vivemos, um mundo de tantas impurezas, é um caminho muito árduo, né? E Deus, ele então permite essas provações, porque como nos diz a Sagrada Escritura, né? O ouro e a prata, eles são provados pelo fogo. São provados pelo fogo em que sentido? Para que sejam tiradas as impurezas e eles fiquem puros, né? Totalmente puros na sua essência e também na sua matéria. E aqueles que aguentam mais, porque também lá em 1 Coríntios 10, 17 ou 14, eu não me recordo, Jesus, o apóstolo Paulo fala, né, que Deus, ele não dá jamais uma cruz da qual nós não somos capazes de carregar. Então a tentação vai ser assim, e o tempo de duração também. Se você for forte, resistente, vem aqueles baques, aquelas provações fortes, da qual você acha que não é possível, mas que você consegue carregar. Aqueles que conseguem menos, as provações duram mais tempo, porque vão vindo em doses homeopáticas, né? Assim os ensinamentos de São João da Cruz, doutor da igreja, né? Que nos ensina tanto sobre a cruz e o sofrimento. E aí, mais conselhos úteis de como vencer a tentação. Vou colocar aqui alguns conselhos que o próprio livro nos traz, para que fiquem gravados aí para vocês, tá bom? O doutor... aqui o Dr. Ralph, ele vem, né, pegando esses conselhos dos santos, né, e trazendo algumas coisas que o próprio livro vem colocando. Ele nos coloca assim: antes de prosseguir, eu gostaria de sintetizar mais alguns conselhos dos santos que são muito úteis e inspiradores. Então, são 5 conselhos para nos ajudar a vencer a tentação. Primeiro conselho: resista tanto às pequenas tentações, aquelas que são insignificantes, como as grandes. Tentações para a raiva, desconfiança, ciúme, inveja, coquetismo, frivolidade, vaidades, afetos inapropriados, astúcias e maus pensamentos acometem a todos, mesmo os mais devotos e resolutos. É preciso resistir às tais tentações. São as tentações que estarão conosco o resto da vida, por mais que nós estejamos avançados na nossa caminhada espiritual. Esses tipos de tentações, né, eles virão sempre, igual a tentação da vaidade no Tratado das Virtudes da Beata Conchita, que o Espírito Santo falou para ela, que é um tipo de tentação que não vai se findar durante essa vida, né? Então, resistir a essas pequenas tentações. Segundo, não dialogue com as tentações. Nossa, esse conselho, desde, né, da tenra idade, a gente ouve se falando muito, né? Ouvi o Padre Jonas, Padre Léo falando muito sobre isso. Antes, realize alguns atos contrários de virtude. Da mesma forma, quando uma alma devota se vê atacada pela tentação, ela não deve perder tempo em argumentações e discussões, mas com toda a simplicidade deve voltar-se para Jesus Cristo, seu esposo, e reafirmar sua fidelidade a ele e seu desejo de ser exclusivamente e inteiramente dele para sempre. Terceiro, traga a tentação à luz,
revelando ao seu diretor espiritual ou ao amigo espiritual experiente o remédio mais eficaz contra toda tentação, seja ela grande ou pequena, é abrir vosso coração e contar as suas sugestões, sentimentos e inclinações ao vosso diretor espiritual. Quarto, apenas diga não. Se a tentação continua a atormentar-nos e perseguir-nos depois disso, não há mais nada a fazer de nossa parte, exceto permanecer firmes em nossos protestos de nunca ceder a ela, assim como moças que jamais se casarão enquanto disserem não, também a alma, ainda que tentada, jamais pecará enquanto disser não. E o quinto, por fim, o melhor remédio para quando continuarmos a ser tentados depois de rejeitarmos a tentação é recorrer à cruz de Cristo e pedir auxílio. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos pelo fardo, e eu vos aliviarei. Ademais, isto é tão aterrorizante para o espírito mau que, ao ver as suas tentações incentivando-o a buscar o amor de Deus, ele desiste de tentar-nos. Olha que lindo isso, né? Então, fica para nós aqui esses ensinamentos sobre a tentação, e ainda trabalhando esse capítulo, né, que eu resolvi separar para nós, porque eu acredito que é um capítulo muito importante da gente estar meditando sobre o caso da aridez, né, na oração, a tibieza, quando vem doenças, coisas do tipo, e a noite escura merece uma atenção nossa, né, uma atenção mais dedicada para que nós possamos estudar sobre isso. Por quê? Porque a alma que ela tem essa necessidade de crescimento, ela precisa passar pela noite escura. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja a Virgem Santíssima, nossa Mãe querida e o nosso modelo de virtude.